Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Adolfo Pereira, sou criador da metodologia UMARES, Liderança Humana e de Resultados. Eu gostaria de lhe apresentar o histórico da metodologia UMARES ou Liderança UMARES, Liderança Humana e de Resultados. A metodologia UMARES passou por algumas fases. A primeira fase eu chamo de intuitiva, porque estava centrada apenas neste criador do método. Cabe aqui algumas explicações. Eu comecei a trabalhar com apenas 7 anos de idade, apanhando algodão na época da colheita, quando eu acompanhava minha avó neste trabalho. Posteriormente a isso, continuei trabalhando. Em horário invertido ao horário da escola, eu trabalhei em 3 locais. Uma oficina que consertava geladeiras, uma outra que consertava televisões e depois numa loja de confecções. Até que, já com 14 anos, eu tive o meu primeiro registro na carteira como soldador de ponto, ou seja, eu operei uma ponteadeira, que é uma máquina de solda, em uma indústria de utensílios domésticos. E ali permaneci até o ano de 1985, quando ingressei em um banco. E nesta unidade bancária, no dia 1º de setembro de 1988, eu me tornei chefe dos caixas. Comecei a aplicar um jeito de liderar aqueles colaboradores de uma forma muito interessante, que dava muito certo, pois nós tínhamos um clima de trabalho positivo, até bem-humorado, mas produzíamos bastante, algo que chamava a atenção da gerência local. Obviamente, por ser uma vivência intuitiva de um método de liderar, sequer este autor sabia que a forma com que eu liderava as pessoas era algo importante e que poderia se tornar impactante no mundo da liderança no futuro. A fase 2 eu chamo de primeiras descobertas. De 2000 a 2005, eu comecei a aplicar a liderança UMARES em um cargo de gerência já em um grande banco com um embasamento teórico básico, por conta do curso de administração que eu realizei durante esta época. De 2006 a 2008, os conhecimentos das teorias da liderança na pós-graduação confirmavam que, de fato, a forma com que eu agia diante de meus liderados estava em total sintonia com as melhores práticas de liderança divulgadas até então. Eu entrei então na terceira fase, que eu chamo de confirmação. De 2008 a 2012, eu apliquei a liderança UMARES com embasamento teórico de bom nível, confiante, proposital e curioso, impulsionado pelas pesquisas feitas durante o mestrado que realizei, em especial pela pesquisa que eu fiz com 451 trabalhadores sobre liderança e percepção que eles tinham sobre qualidade de vida no trabalho. Organizei a pesquisa do mestrado usando características da liderança apresentadas como importantes durante a construção do conceito, características autocráticas, democráticas, liberais, carismáticas, focadas em metas e tarefas e focadas em pessoas. Os resultados dessa pesquisa, especialmente os impactos positivos das características democráticas, carismáticas e focadas em pessoas, geravam aos liderados, mesmo quando os líderes tinham alto foco em metas e objetivos, somados a tudo o que eu havia estudado e vivido, confirmavam que, de fato, eu havia descoberto algo incrível, mas que ainda precisava ser melhor apurado. Neste mesmo ano, fui a Lima, no Peru, apresentar minha pesquisa no CLADEA, que é um congresso internacional de pesquisadores da administração. Entrei então na fase 4, que eu chamo de organização da metodologia UMARES. No ano de 2013, após uma fase intensa de pesquisas, compreendi que eu atuava na liderança da forma correta, pois eu focava nas pessoas, mas também nos resultados que buscávamos, e isso era ótimo em termos de liderança. A pesquisa do mestrado havia confirmado que ter foco em pessoas e, ao mesmo tempo, em metas e objetivos tinha muito sentido.
Inclusive, percebi que minha pesquisa era como se fosse uma atualização do conceito divulgado por Blake e Malton em seu grid gerencial, onde destacavam preocupação com as pessoas e preocupação com a produção. Quando o gestor equilibrava estas atenções, a sua atuação era considerada gerência em equipe. Então, para clarificar o foco em pessoas e também em resultados do meu método, continuei minhas pesquisas e consegui então organizar as características da liderança em 2 blocos. Liderança humana, características democráticas na forma de liderar, características carismáticas na forma de liderar, características com foco em pessoas na forma de liderar, características fortalecedoras do espírito de equipe na forma de liderar. E liderança de resultados, características na forma de liderar com foco nas metas e objetivos da equipe, características na forma de liderar com foco em qualidade, características na forma de liderar com foco em planejamento e organização, e características na forma de liderar com foco em mudanças e inovação. Já em 2014, esta claridade do método me permitiu construir um instrumento de pesquisa, o MARIS, da liderança humana de resultados, aplicá-lo junto com meus alunos em dezenas de equipes e assim descobrir o quanto, de 0 a 100 pontos, o líder de área era um líder humano e de resultados, e a cada pesquisa apresentada pelos alunos, mais o método se confirmava como eficiente e eficaz. Confiante de que eu havia descoberto algo muito importante, lancei meu primeiro livro, Liderança Humana e de Resultados, no dia 21 de agosto de 2014, data que considero como o nascimento da metodologia UMARIS, até então chamada apenas de Liderança Humana e de Resultados. Entrei então na fase 5, na qual eu chamo de aperfeiçoamento e evolução da metodologia UMARIS. Entre 2015 e 2017, continuei as pesquisas feitas tanto pelos meus alunos como em empresas onde eu aplicava o instrumento de pesquisa UMARIS. Organizei o método em formato de curso. Continuei minha jornada de pesquisador sobre liderança e isso me permitiu aperfeiçoar ainda mais o método, sendo que adotei as seguintes melhorias. O termo que eu usava no instrumento de pesquisa sobre a liderança humana de resultados passou a ser então a marca deste método e a registrei. Então, o MARIS passou a ser a marca registrada desta forma de liderar. A metodologia UMARIS, liderança humana e de resultados, passou a ser o termo completo que representa este método eficiente e eficaz de liderar. Mudei o enfoque de características da liderança para conjuntos de competências da liderança, os quais passei a tratá-los como 8 pilares da liderança UMARIS. Passaram então a ser os seguintes: liderança humana, 1. Democracia, 2. Foco em pessoas, 3. Carisma, 4. Fortalecimento do espírito de equipe, liderança de resultados, 5. POC, planejamento, organização e controle, 6. Foco em metas e objetivos, 7. Qualidade e 8. Mudanças e inovação. Percebam que algumas mudanças comparadas ao primeiro modelo foram realizadas para que o método fosse melhor compreendido. No dia 18 de maio de 2017, lancei meu segundo livro, Uma Liderança de Valor, onde a metodologia UMARIS foi apresentada com estas atualizações. Nos dias 19 e 20 de maio daquele mesmo ano, ocorreu a primeira turma de certificação na metodologia UMARIS Liderança Humana de Resultados. Lembrando que certificação é diferente de obter um certificado em um curso. Certificação significa que, de fato, a pessoa conhece o método e está muito preparada para realizá-la, tanto que, para obter a certificação na metodologia UMARIS, são necessárias 3 questões importantes.
ter realizado a formação em Umares, liderança humana de resultados, ter nível superior completo em qualquer área e ser aprovado em uma avaliação sobre o método com 50 perguntas. No dia 10 de março de 2019, após concluir um curso internacional de coaching, resolvi fazer as seguintes melhorias no método. A. O pilar foco em pessoas passou a ser o pilar número 1. O pilar democracia passou a ser empoderamento de pessoas, já que este conceito é muito mais amplo e abarca a democracia. O propósito de vida passou a ser base para o exercício da liderança Umares, tanto que passou a compor a figura da Umares com uma posição destacada como base deste método eficiente e eficaz de liderar pessoas. Fase 6. Uma descoberta ainda mais incrível. Já em 2020, continuando a estudar as teorias e conceitos da liderança, gestão e gestão de pessoas, percebi algo incrível. O fato de eu ter construído um método de liderar com base científica robusta fez com que a metodologia Umares, liderança humana de resultados, abarcasse de forma resumida e simples o que há de principal na esmagadora maioria das teorias e estudos de liderança do planeta. E mais que cada teoria ou estudo poderia ser encaixado em um ou mais dos pilares da liderança Umares. Sendo assim, diferente da maior parte das teorias de liderança divulgadas no mundo, as quais se fecham em seus conteúdos, a liderança Umares, liderança humana de resultados, mostra-se aberta e consegue assimilar as novas e boas teorias e ainda mais se aproveita de tudo o que elas oferecem, pois os estudos mostram que cada uma delas acaba por valorizar um ou mais pilares da Umares. Por exemplo, liderança servidora contribui nos pilares foco em pessoas e empoderamento das pessoas e no propósito de vida. Liderança exponencial contribui com os pilares metas e objetivos e mudanças e inovação. Liderança inspiradora contribui com o pilar carisma e no propósito de vida. Liderança pipeline tem conexão com os pilares POC, planejamento, organização e controle, e foco em metas e objetivos. Inteligência emocional perpassa pelos pilares carisma, foco em pessoas, fortalecimento do espírito de equipe e no propósito de vida. Liderança agridoce tem conexão com os pilares foco em pessoas e foco em metas e objetivos. Liderança criativa tem tudo a ver com o pilar mudanças e inovação. Liderança Shakti, do indiano Raj Sisodia, tem conexão com os pilares foco em pessoas e empoderamento de pessoas e também no propósito de vida. Metodologia OKR, conexão com os pilares POC, planejamento, organização e controle e foco em metas e objetivos. CNV, comunicação não violenta, tem total conexão com o foco em pessoas. Liderança do Oceano Azul, tem tudo a ver com foco em metas e objetivos. Liderança ambidestra, total conexão com os pilares POC, planejamento, organização e controle e mudanças e inovação. Conceito VUCA, tem conexão total com mudanças e inovação, entre outras possibilidades. Esta diferenciação de outras teorias só foi possível devido ao sólido embasamento científico e prático que o método possui, em especial pelas pesquisas que este autor realizou, as quais permitiram detectar uma tendência na forma de liderar com sucesso neste século XXI. Em outras palavras, quem aplica a metodologia Umares, liderança humana de resultados, intensamente, está aplicando um dos métodos de liderar mais completos do mundo. Para 2021, tem alguns projetos. Primeiro, ampliar as formações em Umares, liderança humana de resultados em todo o Brasil. Certificar mais profissionais no nível 1 e 2 da liderança Umares
e também lançar o meu terceiro livro com todas as atualizações da metodologia Ulmares e evoluir sempre. Agradeço muito pela sua atenção e poder ter lhe apresentado este método eficiente e eficaz de liderar pessoas criado por este brasileiro, professor Adolfo Pereira. Acesse o link que está junto com esse vídeo e faça a sua inscrição, e será um prazer enorme estar com você nesta jornada de desenvolvimento. Espero você. Forte abraço!